Olá, eu sou José Hilário e você é muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Nesta primeira temporada temos falado a respeito do tema discipulado. E até agora o que vimos é que, se seguimos a Jesus, somos discípulos dele. E se somos seus discípulos, temos a missão de fazer outros discípulos de Jesus em todo o mundo, começando por onde estamos. E temos descoberto como fazemos isso. De acordo com a forma com que o próprio Jesus mesmo trabalhou seus primeiros discípulos, temos olhado para algumas etapas ou alguns passos. Ao todo são 8 passos, 8 etapas. Já vimos os 4 primeiros. A primeira etapa é escolher alguém, de preferência alguém interessado, disponível, ensinável e reproduzível. A segunda etapa é se aproximar dessa pessoa, começar a passar tempo junto com ela. A terceira etapa é desafiar essa pessoa a ter um compromisso sério com Jesus, crer em Jesus e segui-lo de forma obediente. E então, a quarta etapa, que foi o que vimos no último episódio, é começar a ensinar essa pessoa a palavra de Deus, começando por sua maior necessidade naquele momento. Bom, é só isso? Não. Acrescente a esses passos mais a próxima etapa, que é a quinta. Demonstre. O princípio aqui é: ao ensinar a Bíblia ao discípulo de Jesus, demonstre, através de sua própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecê-lo. Eu vou repetir. Ao ensinar a Bíblia ao discípulo de Jesus, demonstre, através de sua própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecê-lo. No trato com seus 12 discípulos, Jesus demonstrou a eles como eles deveriam viver, através do seu próprio exemplo. Isso ficou tão claro a ponto de Pedro, mais tarde, poder afirmar o seguinte sobre Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 22 a 24, nós lemos o seguinte: Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Perceba o que Pedro disse aqui? Há um ditado que diz: de perto ninguém é bonito. Isso é verdade para todos nós, menos para Jesus. Pedro, provavelmente o discípulo mais próximo dele, pôde afirmar: ele nunca pecou. Não pecou com seus lábios, não pecou em suas reações às injustiças que sofreu e ainda assim agiu em favor do bem das pessoas. É claro que nenhum de nós chegará a esse patamar, mas se somos discípulos de Jesus, esse deve ser o nosso alvo. E se buscamos isso, inevitavelmente, a pessoa a quem nós discipulamos irá perceber, no mínimo, pelo menos o nosso esforço. Portanto, fazer discípulos de Jesus exige que sejamos um exemplo de como um discípulo de Jesus deve viver. Não um exemplo de perfeição, mas um exemplo de alguém que está em busca da perfeição. Ao se aproximar de nós, as pessoas irão perceber ou não a nossa compaixão pelas pessoas, a nossa reverência ou respeito às autoridades, sejam governamentais, seja no lar, seja na igreja. Elas também vão perceber ou não o nosso temor a Deus, o nosso testemunho aos descrentes, a nossa obediência aos pais, a nossa fidelidade conjugal, se nossas palavras são doces e edificantes ou não, a nossa sabedoria no aconselhar outros, a nossa prudência ao agir, a nossa fidelidade na administração financeira, o nosso discipulado a outras pessoas. Por isso, neste momento desse episódio, é importante perguntar: como andam essas áreas em sua vida? Sabe o que afeta cada uma delas e provoca todas elas? 2 fundamentos básicos. E foram 2 áreas em que Jesus foi um exemplo. 2 áreas identificadas para nós no Evangelho de Lucas. A primeira área em que Jesus foi um exemplo foi em seu uso da Escritura. E nós vamos ver isso em Lucas capítulo 4, versículos 1 até 21. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias,
ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Nessa passagem, nós vemos Jesus em duas situações diferentes. Na primeira, ele é tentado pelo diabo, os versículos 1 a 13, e na segunda, ele está ensinando na sinagoga, versículos 14 a 21. Apesar de ser para públicos diferentes, e de ser bem no início de seu ministério, quando provavelmente Jesus ainda não tinha chamado nenhum discípulo, nós vemos como Jesus usava a Escritura, o que certamente ficou claro para os discípulos quando se aproximaram dele. O primeiro exemplo do uso da Escritura de Jesus é diante da tentação. É o que lemos nos versículos 1 a 13. Em seu primeiro ato ministerial apresentado por Lucas, Jesus está cheio do Espírito, mas também está cheio de fome, é o que vimos nos versículos 1 e 2. E diante deste poder espiritual, mas também de fraqueza física, como Jesus reage às investidas do diabo, que está ali para tentar fazê-lo pecar? Jesus responde citando as Escrituras, especialmente o livro de Deuteronômio. É o que ele faz no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 12. Perceba dois detalhes nesse trecho. Jesus sabia os textos de cor, ele não tinha Bíblia no deserto. E o segundo detalhe, ele usou os textos como defesa à tentação. A Bíblia se tornou prática para Jesus, não era só teoria ou conhecimento. O segundo exemplo de uso da Escritura de Jesus é em seu ensino. É o que vemos nos versículos 14 a 21. Após vencer a tentação do diabo, Jesus começa oficialmente seu ministério. Como? Ensinando nas sinagogas. E o primeiro exemplo disso é que Jesus ensina em sua cidade de criação, Nazaré. E o que percebemos aqui? Primeiro que era um costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados, é o que lemos no versículo 16. Isso ajuda a explicar por que Jesus conhecia tão bem a Escritura. Ele tinha um hábito de cultuar e de estudar junto com o povo de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus sabia exatamente onde achar a passagem que queria ler e explicar. É isso que lemos no versículo 17. Jesus conhecia muito bem a Escritura. O hábito da leitura e de ouvir a Escritura o levou a essa destreza, a esse domínio da palavra de Deus. Aqui está a primeira área em que Jesus foi um exemplo aos seus discípulos, no uso da Escritura. Nos evangelhos, nos diálogos de Jesus com os discípulos, há pelo menos 66 referências claras a textos do Antigo Testamento e cerca de 90 alusões em conversas com outras pessoas. E enquanto citava as Escrituras, Jesus não só ensinava a seus discípulos o significado do texto, mas também ensinava regras básicas de interpretação e de aplicação correta da palavra de Deus. E aqui está um bom teste a nós, se quisermos fazer discípulos. Sermos um exemplo de alguém que sabe usar e usa bem e no momento certo a Escritura.
Será que nós conhecemos a nossa Bíblia dessa maneira? O quanto nós sabemos e o quanto decoramos as suas passagens principais? Será que nós conseguimos achar textos bíblicos com facilidade? Será que nós lembramos de frases ou ideias bíblicas facilmente? É nosso hábito estudar, ler e aprender da Escritura? Será que nós utilizamos a Escritura para evitar cair no pecado? Com certeza, nosso discípulo vai encontrar essas respostas ao observar a nossa vida mais de perto. Então, que nós nos esforcemos mais nessa área. A segunda área em que Jesus foi um exemplo foi na sua vida de oração. Nós lemos isso no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 1 a 13. Olhe o que dizem esses versículos a nós. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Na época de Jesus e até hoje, era comum aos mestres religiosos ensinarem seus seguidores a orar. Tanto é que João Batista tinha feito isso com seus discípulos. Porém, perceba o que é que chamou a atenção dos discípulos de Jesus sobre este assunto. O que lemos no versículo 1 é que Jesus estava orando em certo lugar. Jesus não só falava sobre a oração, mas era um exemplo de alguém que se retirava para lugares desertos e secretos para ter um tempo a sós com o Pai. E é claro que essas orações não eram apenas para pedir por poder espiritual ou por coisas normais da vida, porque Jesus já tinha todo o poder do Espírito. Eram simplesmente para nutrir sua intimidade com Deus. E essa prioridade à oração despertou nos discípulos o interesse de orar como seu mestre. Se é importante para Jesus, deve ser importante para quem o segue, é óbvio. E foi isso que Jesus fez. Jesus os ensinou. Primeiro, pelo que orar. Versículos 2 a 4. Ele os ensinou a reconhecer a santidade de Deus, a manifestar interesse em ver o seu reino implementado na terra, a demonstrar gratidão e pedido pelo básico para viver cada dia, a pedir por perdão e ter o compromisso de perdoar outros, e a pedir por proteção contra a tentação. Jesus ensinou primeiro pelo que orar. Depois, Jesus ensinou como orar. É o que lemos nos versículos 5 a 8. Essa oração precisa ser de forma insistente, como alguém que incomoda seu amigo por algo de que tem necessidade. Esse tipo de oração deve ser feita constantemente a Deus todos os dias. Em terceiro lugar, Jesus explicou por que orar. Versículos 9 a 13. Porque temos no céu um Pai que nos ama, preocupado com nossas vidas, e que sabe muito bem do que nós precisamos. Ele está inclinado para ouvir os nossos pedidos e nos dar aquilo que Ele considera como necessário para nossas vidas. Durante os 3 anos de ministério junto com seus discípulos, Jesus deu prioridade à oração. Tanto é que eles relataram isso nos evangelhos. Jesus orou em seu batismo, orou antes de escolher os 12, orou diante da rejeição das pessoas, orou em momentos de tristeza, como a morte de Lázaro, por exemplo, orou na última ceia, orou no Getsêmani e orou até mesmo na cruz. E Jesus orava em secreto, mas também orava perto dos discípulos, de propósito, óbvio, para ensiná-los
Qual era o segredo da sua intimidade com o Pai? Era a oração. E aí? Se a pessoa a quem você escolheu para discipular se aproximar mesmo de sua vida, o que é que ela vai descobrir sobre você e sobre a sua vida de oração? Será que ela vai perceber que você é alguém de oração? Você é alguém que valoriza a oração? Não só pelo que pode pedir, mas especialmente para nutrir intimidade com Deus? Quando você ora, qual é o conteúdo de suas palavras? São baseadas na oração ensinada por Jesus aqui nesse texto? Ou apenas uma apresentação de pedidos pessoais ou da sua própria agenda? Você é alguém que ora insistentemente, em vários momentos do dia, e por mais tempo do que simplesmente alguns minutinhos quaisquer? Em suas orações, você vê a Deus ou trata a Deus como seu verdadeiro Pai Celestial ou ora como se Deus fosse um carrasco ou um amiguinho qualquer? E aí, quando você ora com o seu discípulo, você está disposto a ter paciência e ensiná-lo a orar como Jesus fez aqui com seus discípulos? Este é o princípio do nosso episódio de hoje. Ao ensinar a Bíblia ao discípulo de Jesus, demonstre, através de sua própria vida, o exemplo de alguém que busca obedecê-lo. Fazer discípulos exige sermos um exemplo de vida. E tudo começa com o uso da Escritura e a vida de oração. Deixe-me dizer, apostilas e lições podem ser muito úteis para explicar como se segue Jesus, mas o modelo será a nossa própria vida. Pense muito bem sobre isso até o nosso próximo episódio. Então, demonstre àquela pessoa em quem você tem investido como é alguém que está em busca de obedecer a Deus. Amém?